Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, o assunto aqui hoje, ele vai ser relacionado a jogo, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Só para contextualizar, né? Eu tenho um perfil no Twitter que eu posto os vazamentos de Fortnite, eu falo sobre outros jogos que eu tô jogando, costumo colocar lá quando vem alguma coisa de Rocket League, agora do Hogwarts Legacy, do joguinho das Jujubinhas, que eu não vou lembrar o nome agora, mas não tem problema. Fall Guys. Enfim, eu falo sobre jogos lá. E uma coisa do meu perfil, isso foi uma escolha minha, quando mudei o meu perfil pessoal para um perfil para falar de jogos, é eu não xingo, eu não uso gíria, eu não falo palavrão, eu uso muito meme, principalmente de gatinho, mas eu não falo nada dessas coisas. Isso é uma coisa minha, da minha vida pessoal e particular, mas quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo, o que me veio em mente? Conteúdo de jogo, por mais que o jogo não seja de classificação infantil, ele vai chegar em um público muito amplo. Qualquer pessoa que pesquisar sobre o jogo, o conteúdo vai ser indicado. A gente sabe que o filtro de internet ele não é um filtro muito eficiente, então esse conteúdo acaba chegando. Então eu não vou criar um conteúdo que seja nocivo ou perigoso caso isso caia em mãos infantis, tá? Só que esse é o meu perfil. Eu faço desse jeito. Já falei isso quando fazia live, falava isso nas lives, nos meus vídeos. Podem ver que eu não xingo. Às vezes eu travo, porque quando a gente joga, a gente sabe que você tá bravo, aconteceu alguma coisa, você morreu, você perdeu alguma coisa, você trava, mas eu não falo nada, eu não xingo. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Essa semana, não sei se foi essa semana, semana passada, eu não tô tão cronicamente online assim mais. Saiu a notícia de que o Roblox teria implementado, após pressão da justiça, alguns meios de verificação para o chat do jogo. Né? Eu nunca joguei Roblox, eu não sei se o chat era aberto, se era uma escolha, enfim. A gente sabe que jogo online, você joga com outras pessoas, grande maioria, acho que todos, se não todos, né, tem chat, ou por proximidade, ou você libera, enfim. Só que essa ação teve uma consequência. E o que eu tô vendo na internet hoje é um monte de gente fazendo piada com o que está acontecendo. Só que é uma situação muito séria. Né? Eu deixei a página do Google aberta, já tá até com as coisas que eu quero mostrar abertas, para vocês entenderem. Porque nós não estamos falando de adultos, nós estamos falando de crianças. De novo, eu não jogo Roblox, então eu não sei qual que é a afinidade do jogo. Eu não sei se é tipo Minecraft, eu não sei o que que é. Só que atrai muitas crianças, assim como Fortnite, assim como Fall Guys, Hogwarts Legacy, Rocket League. A gente vê que tem crianças no jogo. Ah, mas o jogo é a partir de tal idade. Gente, para quem tem esse discurso de que quem tem que cuidar é o pai, esse é o discurso mais pobre que você pode ouvir de alguém. Se um pai e uma mãe pudessem e fossem cuidar de tudo que a criança faz por 24 horas no dia, eles não podiam trabalhar, eles não iam ter vida, eles não iam fazer nada de casa. Todo mundo já foi criança e todo mundo sabe o quanto é complicado. Quanto é complicado não, como é difícil controlar. Porque criança é assim, ó. Eu tenho 4 sobrinhos, minha sobrinha mais velha já foi mãe pela segunda vez. Minha irmã casou, ganhei mais 2 do meu cunhado. Então, assim, criança e adolescente, que é a fase de formação do ser humano, são muito espertos, muito rápidos. E às vezes pra gente é difícil acompanhar. Tem coisa que às vezes você ouve uma criança falar que você fica, mas do que ela tá falando? Né? Você não entende. Porque a cabecinha deles funciona de um outro jeito do que a nossa. Quem tem que ser responsável é a gente. E por que esse assunto ficou tão grande? Eu vou mostrar para vocês. Olhem isso daqui.
As pessoas estão fazendo piada com este tipo de coisa, né? Olha a placa, querem justiça. Aí a outra, Felca, pior que Hitler. Hitler. A de querem justiça acho que mais viralizou. Queremos o chat. Devolve o chat Roblox falido. Qual o problema de tudo isso daqui? Tudo começou com um vídeo que o criador Felca fez expondo a adultização de crianças, né? Isso gerou uma repercussão muito grande, foi muito importante para a internet, né? Uma coisa que já era falada, mas que foi muito ignorada, né? Ele passou, parece que um ano, não vi o vídeo, mas parece que ele passou um ano fazendo pesquisa e tudo mais e expôs isso de uma maneira muito gritante, então não deu para ignorar mais. Depois disso, agora com essa pressão da justiça no Roblox, porque existem já, né, essa matéria de 2025, tá? É de agosto de 2025. Roblox sob pressão, banimento de youtuber e acusações sobre predadores sexuais infantis miram o céu da plataforma. Não é a única, tá? Eu peguei do G1, mas vocês podem pesquisar em outros jornais aí que vocês quiserem. O tanto de pessoas mas que estavam presentes nesses chats é muito grande. É muito grande mesmo. E assim, né? Aí a gente tem aqui, ó, mais matérias, tá? Falando sobre a revolta e tudo mais. Tudo porque o Roblox agora mudou as diretrizes do chat. Tudo isso gera uma preocupação do com que essas crianças estão consumindo. Então, gente, de verdade, por mais que essa placa aqui, ó, quer injustiça, a criança que escreveu isso, ela não sabe nem o que ela está falando. Parece engraçado de primeiro momento, mas não é. Isso é um assunto muito sério, isso é um assunto muito delicado, e aí eu vou entrar num ponto que eu sempre falo no Twitter. Vejam bem quem vocês estão curtindo, para quem vocês estão dando espaço, para quem vocês estão dando visualização, para quem vocês estão dando voz. Eu vejo muita gente que começa a criar conteúdo e é um conteúdo de hate. Por exemplo, o meu jogo principal hoje é o Fortnite. E aí a pessoa só posta assim, ai, Fortnite está horrível. Nossa, Fortnite está não sei o que. Nossa, porque eu odeio isso do Fortnite. E essa pessoa, ela ganha like, desculpa, meu cabelo tá caindo muito. Ela ganha likes e curtidas em cima de hate. O que essa pessoa faz, e ela sabe que ela está fazendo, é gerar raiva. Então o jogador, ele vai entrar no jogo, porque ele quer jogar, mas ele já vai entrar com aquela coisa, putz, fulano tá falando que esse jogo é uma droga. Ele já vai entrar irritado. E a gente sabe que o chat, por mais que você denuncie, por mais que você faça a sua parte, por mais que tudo isso aconteça, é muito complicado. Essa semana eu estava jogando Fortnite, eu estava com o microfone desligado e eu caí num grupo muito pluralizado, digamos assim. Eu estava com 2 adultos, uma criança e um estrangeiro. Lembrem-se que tem agora a opção de quintetos no Fortnite. Então é mais uma pessoa. E aí o que acontece? Os adultos fazendo piadinha, a criança sem entender e o estrangeiro tentando se comunicar. E os adultos fazendo piadinha com o estrangeiro. Vocês conseguem entender a bagunça que vira? Isso para a mente de uma criança é muito complicado. É muito difícil dela entender. Principalmente porque nós vivemos um país onde piadinhas preconceituosas ainda são aceitas. Por mais que existam leis contra isso, aquele preconceito enraizado, estrutural, ele ainda é visto como piada. E se alguém reclama, as pessoas falam que é exagero, que isso é uma coisa cultural. Gente, preconceito não é traço cultural, tá? Só para deixar isso muito claro. Como guia de turismo, eu afirmo isso para vocês. Preconceito não é traço, não é coisa cultural. Só que quando a gente envolve crianças no meio disso, isso fica muito perigoso.
Porque ela vai repetir esse discurso, ela vai passar esse discurso para os coleguinhas, ela vai agir dessa forma. E no caso aqui do Roblox, o que a gente viu eram pessoas mal intencionadas querendo fazer mal a essas crianças. Não é de hoje que a gente teve um ou outro caso, são vários casos que a gente tem presos por conta disso, sabe? Só que o que a gente pode fazer? A gente vai esperar a tragédia acontecer ou a gente toma uma atitude antes? Eu acho que é esse o ponto que como sociedade, a gente precisa pensar. Para você que joga, talvez você fale assim, mas isso não me afeta. Mas você pode ter um primo, um irmão, um sobrinho, um, um parente que está nessa faixa de idade perigosa que não sabe se defender. Muitas vezes nós, adultos, não sabemos nos defender. Antes de começar fazer postagem do Fortnite, a minha primeira postagem com relação ao jogo foi logo que eu entrei no jogo. Eu entrei no jogo no capítulo 3, no mês do orgulho. E eu sofri homofobia dentro do jogo. Eu, como adulto, não soube o que fazer na hora. Eu tava com o áudio fechado e foi uma coisa tão... que eu não soube o que fazer. Eu simplesmente fechei o jogo. Eu saí do jogo. Eu entrei em contato depois com o suporte da Epic. Eles conversaram comigo, se desculparam, falaram que não era isso, me instruíram como eu deveria fazer caso acontecesse de novo. Só que esse processo de espera que a gente tem e de querer a justiça, ele tem um tempo, né? Então, às vezes o estrago pode chegar antes disso. Então, assim, eu fiz esse vídeo para conversar com vocês porque tem coisas, tem assuntos que não são para fazer piada. Tem assuntos que são pra gente levar muito a sério. E nós estamos falando aqui de novo de crianças. Crianças, elas estão em idade de formação, elas não são adultos formados ainda. Essas plaquinhas, por mais engraçadas que pareçam, mostram o quão problemática é a situação da sociedade. Muitas dessas crianças provavelmente nunca ouviram um não dos pais, né? Porque na minha geração, quando a gente ouvia um não, era não. Você não ia retrucar um pai ou mãe. Mas elas estão na internet protestando por uma coisa que elas não entendem, da qual elas não têm a menor dimensão do perigo e problema. Então não é para fazer piada. Você que cria conteúdo, ou você que tem um irmãozinho, você tem que sentar com ele e explicar para ele os perigos. O assunto não é brincadeira, o assunto não é legal, e não dá para ficar repostando, fazendo piadinha com isso. Para você, pai ou mãe ou tio, que está vendo isso acontecer, se seu filho joga algum jogo online, se ele tem algum jogo que tenha chat, fique de olho, bloqueie o chat. Em todo jogo tem configurações de áudio, você consegue fazer essa monitoria. E isso é muito importante. Veja o que seu filho, que sua filha, seu sobrinho, seu primo, veja o que eles estão vendo na internet. Porque parece piada agora, até acontecer uma tragédia. Então, assim, eu sei que o assunto foge um pouco das coisas que eu trago no canal, mas ele se fez necessário. Esse não é o perfil do meu canal. Eu costumo falar só de jogos, tentando começar a gravar uma outra linha de vídeos que não é dessa. Eu não gosto de me envolver nesses assuntos. Mas quando se faz muito necessário, eu acho que independente de eu ter 1 milhão de seguidores, que eu estou muito longe disso, mas independente de eu ter 1 milhão, a gente precisa se posicionar. Nós, como sociedade, temos que começar a lutar pelo que é certo. Tá bom? Então é isso, gente. Era só sobre isso o vídeo hoje. Eu vou, de novo, não vou prometer, mas eu vou tentar voltar a postar com mais frequência aqui, tá bom? Eu deixo um beijo pra vocês e, cuidado, tá?